Olá pessoal, bom dia, todo mundo bem? Reflexão de hoje, o silêncio de Deus, se é que pode ocorrer esse tipo de situação. Mas vez ou outra nós nos paramos e nos questionamos com todo esse mal ocorrendo no planeta, seja às vezes através das guerras, desastres naturais, a presença do crime no nosso entorno, ou entes queridos que se partem, ou frustrações e desilusões na relação amorosa, na relação profissional. Por que Deus não se manifesta e ele fica num aparente silêncio, né? Será que realmente ele existe? O porquê disso tudo? Uma passagem em Hebreus capítulo 4: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, assim como nós também identificamos em Gênesis capítulo 1, onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter essa compreensão que não é essa força maior que criou o mal, porque ele, dentro desse contexto, é o primeiro a sentir e se tornar vítima da presença do mal entre nós e dentro do nosso planeta. Por quê? Se ele nos criou a sua imagem e semelhança, por que ele não se sentiria à vontade, ou por que ele não interviria numa mudança, né, quando pessoas, espíritos criados à sua imagem e semelhança estão sofrendo o mal, estão passando por esse momento? O que ocorre, e talvez seria a resposta para esses questionamentos, é que, da mesma forma que ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos proporcionou o livre-arbítrio, a liberdade. E em algum momento da nossa vida, por um deslumbre, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência, nós começamos a ter atitudes que não condizem com as posturas que Deus espera de nós. Nós deixamos de praticar o amor, nós deixamos de praticar o respeito. Então, naturalmente, para nós extirparmos o mal dentro do nosso convívio ou no nosso convívio planetário, a solução deveria ser tirar a nossa liberdade. Então vejam que ele não tem relação com essas coisas que acontecem na nossa vida. E de uma certa forma, a presença do mal e Deus num aparente silêncio com relação a tudo isso tem um propósito, tem uma finalidade. Esse mal presente na nossa vida muitas vezes serve para curar alguma ferida, algo grande dentro dos nossos propósitos de cura, de restabelecimento, de crescimento. Serve para evoluir o nosso planeta, as pessoas que aqui habitam. Então tem presente dentro dessa relação com o mal um propósito de evolução, tanto para nós quanto para o nosso planeta. O que a gente tem que tomar cuidado e não deixar acontecer é achar que esse mal ele já está dominando a nossa vida, dominando o nosso entorno, porque aí a gente vai caindo numa situação de desesperança. E quando a gente entra nesse estágio de desesperança, nós vamos perdendo a nossa capacidade de agir, de fazer, de reagir, de transformar. E vamos caindo também numa situação de hiperfoco das coisas negativas. Então a gente vai percebendo, não só na nossa postura, mas naqueles que estão à nossa volta, onde a gente vai mantendo os nossos pensamentos e as nossas atitudes só para o negativo. E isso vai obstruindo a nossa evolução e vamos achando que os nossos problemas são cada vez maiores e mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, a sequência da nossa vida vai ficando em segundo plano para a presença permanente dos problemas. E é importante nós termos como referência, como um grande exemplo, Jesus, porque Jesus
ele sim sentiu na pele e no espírito um problema, uma maldade gigantesca. Então, quando a gente olha para o exemplo de Jesus, a gente vê o quão pequeno e passageiro são os nossos problemas. E ainda Jesus, em João 16:33, ele deixa essa mensagem de esperança para nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos um exemplo vivo para seguirmos e superarmos esse momento. Então, nesse estágio onde nós acharmos, identificarmos que o mal está de forma muito intensa presente em nós, recolha-se na oração, na presença de Deus, dobre o seu joelho, direcione os seus pensamentos, que com certeza, junto com esse exemplo de Jesus, você terá essa convicção que os nossos problemas, essas dificuldades que nós estamos vivendo, elas são pequenas e passageiras. E foco porque perante o mal nós temos uma única missão: lutar e resistir. Pensem nisso e fiquem com Deus.